Queridos amigos, senhoras e senhores, a data de nascimento de Francisco Cândido Xavier ocorreu no dia 2 de abril do ano de 1910. Mas como o mês de abril nós reservamos para fazer uma homenagem ao codificador Allan Kardec, eu antecipei para falar, lembrar e ao mesmo tempo aplaudir aquele que foi o divisor de águas da doutrina espírita no Brasil. Podemos dizer que o espiritismo no Brasil tem duas etapas distintas, antes e depois de Chico Xavier. E durante a sua existência aqui na Terra, que inicia em 1910 e conclui no ano de 2002, nesse período tem o período antes do pinga-fogo e depois do pinga-fogo. Chico Xavier, essa figura extraordinária de amor, de humildade, de simplicidade, deixou um legado para os espíritas do Brasil, especialmente, e do mundo inteiro, sobre as possibilidades mediúnicas de todos nós. Antes de Chico, havia aquele receio muito natural daquele principiante que estava exercitando os dons mediúnicos. Depois dele, com as inúmeras mensagens que ele recebeu da espiritualidade maior, tornou-se uma facilidade o contato com o mundo espiritual. E a doutrina espírita, no seu tripé de ciência, filosofia e religião, assume, com a chegada de Chico Xavier, um destaque maior para a religião, para a religiosidade. Afinal de contas, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E como consolador, essencialmente exige de nós um aprofundamento do lado religioso. É verdade que a doutrina espírita passou por fases, fase da pesquisa, fase da filosofia, das perguntas, dos questionamentos, das experiências científicas, para agora se instalar em nossos corações, num convite amplo e concreto de reencontrarmos-nos com Jesus. Então a função, a missão, o missionato de Francisco Cândido Xavier teve, na minha ótica pessoal, como um foco maior, chamar a atenção dos adeptos do Espiritismo para o Evangelho de Jesus. Mas esse missionário de Deus, que veio trazer para nós uma robusta visão da doutrina espírita, veio trazer o consolo para os corações, a certeza da imortalidade da alma, basicamente. Porquanto milhares de pessoas acorriam a ele para ter notícias dos seus parentes queridos,
para constatarem que realmente a vida continua e que nós estamos aqui apenas de passagem. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros e teve a humildade de doá-los a mais de 2.000 casas espíritas. Todos os lucros das vendagens dos livros, ele não recebeu um centavo sequer da publicação dos livros mediúnicos. Ele dizia: eu não fiz esforço mental para receber esses livros, portanto, eu não tenho direitos sobre ele. O normal, o comum na face da terra, é alguém usufruir pelo menos de parte daquilo que produziu. Ele não quis absolutamente nada. Registrou em cartório, doou todos os direitos autorais. Supera ele em publicação todos os outros grandes escritores do Brasil. O fenômeno Chico Xavier. Ele foi um fenômeno em todos os sentidos, e eu particularmente me arrependo. Me arrependo de não ter ido a Uberaba ou a Pedro Leopoldo quando ele estava entre nós. Eu poderia ter escolhido umas férias para visitá-lo, para conhecê-lo, mas não o fiz. E lamento, porque Chico Xavier, um espírito idêntico a ele, para vir aqui à Terra, talvez ainda esperemos alguns séculos. Albert Einstein, ele comentava que se alguém, num certo futuro, ouvisse falar em Mahatma Gandhi, diria: eu não acredito que esse homem tenha existido. Nós transferimos essa frase de Einstein para Chico Xavier. Vai chegar a época das pessoas dizerem: não, não pode. Uma pessoa fazer o que esse homem, que vocês dizem que esse homem fez, não existe, não existiu, isso é fantasia. Porque ele realmente foi aquele explodir de luzes. E quando nós falamos num ser grandioso que teve entre nós, a gente até imagina alguém que tenha tido uma vida agradável, tranquila, sem problemas. E ele sofre desde menino. Com 5 anos fica órfão de mãe, e aí sucede-se dele começar a trabalhar para sustentar os irmãos com 9 anos. E trabalha ininterruptamente, e tem problemas de saúde, termina sua vida cego de um olho, com problemas cardíacos, com cirurgias várias, com a labirintite terrível que ele teve. Mas ele não parou de trabalhar. A dor, o sofrimento faz parte da evolução. E quando nós dizemos que quando é que nós vamos ter no nosso meio um outro Chico Xavier, e a gente fica até tentando adivinhar daqui a 100 ou 200 anos, e a gente vai examinar as qualidades dele. Chico vivia aqui na terra, mas talvez numa percentagem até maior no mundo espiritual do que no mundo físico.
Dizia o grande escritor espírita Herculano Pires, que Chico Xavier era um ser interexistente, existia nos dois planos. Ele vivia nos dois planos de uma maneira tão natural, que quase sempre ele perguntava às pessoas: espere, você que está me visitando, é encarnado ou desencarnado? Porque tem gente até que faz uma falsa ideia dos espíritos, que espíritos sejam um lençol com 2 buracos flutuando dentro da casa, um fantasma. Mas os espíritos se apresentam com a mesma indumentária que tinha na terra. Daí os médiuns videntes, como Chico Xavier, não distinguir se é um espírito de um encarnado ou de um desencarnado. Meu neto tem 5 anos, Vitor Gabriel. Disse: vovô, eu não tenho medo de alma não. Tem não, Vitor, tem não. Eu sei que quando aparecer uma coisa, eu olho para baixo, se tiver pé, é gente disfarçada. Olha que conclusão ele teve, uma conclusão científica, para 5 anos. Eu adorei. Avô, todo avô, sabe? Paparica, né? Paparica o neto. Ele depois perguntou para mim: vovô, Jesus tinha o corpo igual a gente? Mas com 5 anos fazer uma pergunta dessa. E eu fui conversar com ele, dialogar com ele, mostrar que o Cristo crucificou-se, sofreu verdadeiramente, não fingiu nada. O Chico Xavier, daqui a uns tempos, talvez seja considerado um mito. Dois 2.300 anos transcorreram da existência de Platão. E Platão defendia a tese de que o mundo ideal era o mundo das ideias, era o mundo do pensamento. Nós, espíritas, dizemos: o mundo dos espíritos é o mundo real. Era essa ideia que tinha Platão. Ele até concebeu o mito das cavernas para explicar essa teoria. Demorou 2.300 anos depois de Platão para um Chico Xavier vir confirmar a existência desse mundo das ideias. Tal o convívio que ele tinha com a espiritualidade, o intercâmbio permanente, a conversa cotidiana. Era sua madrasta, quando ele tinha 5 anos de idade, enfiando na sua barriga garfos, e ele indo para o fundo do quintal conversar com sua mãe, Maria João de Deus. E ela dizia: meu filho, tenha paciência. A sua madrasta não é má, ela tem uma perturbação, ore por ela. Chico Xavier foi um fenômeno, porquanto na época de Jesus nós tivemos a presença de um missionário, o vaso escolhido por Deus, Paulo de Tarso. Saulo foi o vaso escolhido e passou a chamar-se Paulo de Tarso. E Paulo, ele teve desdobramento, ele foi até o 3º céu. Chico Xavier foi até nosso lar, conhecer nosso lar, em desdobramento. Paulo de Tarso falava acerca dos dons mediúnicos. Chico Xavier tinha os dons mediúnicos com ele. Paulo de Tarso disse a seguinte frase, que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu vivo, não mais eu,
mas o Cristo é quem vive em mim. Ou seja, Paulo estava tão imbuído, tão entregue à mensagem de Cristo, que ele não estava mais vivendo. O Cristo é que dominava seu corpo, fazia uso da sua matéria. Eu vivo, não mais eu, mas o Cristo é quem vive em mim. Ou seja, ele foi deserdado do corpo carnal. A mesma coisa aconteceu com Francisco Cândido Xavier, no ano de 1969, quando ele, ao publicar o 100º livro mediúnico, ele recebe a ordem, ou a intimação de Emmanuel, que diz: Chico, você está exultante porque concluiu essa etapa de 100 livros. Todavia, você não vai ficar descansando não. Eu terminei os 100 livros, agora vou só bater no peito, ler o que eu quero, passear. Nada disso. A espiritualidade superior está mandando que eu lhe transmita que dora em diante o seu corpo não mais lhe pertence. Você foi desapropriado do seu próprio corpo. Ele disse: mas Emmanuel, e o meu livre-arbítrio? Em que fica? Continua existindo. Você aceita ou não aceita essa desapropriação? E se eu não aceitar? Bom, se você não aceitar, as autoridades maiores terão todo o direito de desencarnar em você. E Chico: não, pode deixar, eu fico. Eu aceito. Humildemente aceitou. Ou seja, de 69 até 2002, o corpo dele foi entregue a Jesus, a Deus, aos pobres, aos sofredores, à humanidade inteira. Sim, o trabalho de Chico foi entregue não ao espiritismo, mas ao mundo. Porque ele, quando atendia lá no Centro Espírita de Uberaba ou em Pedro Leopoldo, ele não perguntava se você era católico, se era evangélico, se era espírita, se estava obsediado ou não. Ele atendia todos, indistintamente. Portanto, ele veio não para o espiritismo somente, ele veio consolar, ele veio trazer a mensagem de amor que nós precisamos. Porque uma coisa é a teoria, a gente lê Kardec, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, é a teoria. Ele veio trazer a prática do amor, do empenho, da caridade, do desdobramento. Portanto, Paulo de Tarso foi desapropriado para continuar semeando a origem do cristianismo entre os gentios. Chico Xavier foi desapropriado do seu corpo para que a doutrina espírita se consolidasse ainda mais. Francisco de Assis, no século XIII, Francisco de Assis conversava com os animais, conversava com os peixes, com os lobos. Que doçura era aquela de Francisco de Assis! Muitas lendas existem
que ele estava fazendo uma preleção, quando os pássaros de revoada, fazendo zoada, ele para e pede: por favor, comportem-se enquanto eu falo, já cantaram muito. E os pássaros todos se calarem para ele fazer o discurso. Ele conversar com os peixes, com os lobos ferozes. E a gente saber que Chico Xavier fazia também de forma semelhante. Passaram-se cerca de 700 anos entre Francisco de Assis, para que viesse alguém que o imitasse, ou que fizesse algo semelhante a ele. Por isso nós dizemos que Chico Xavier foi um fenômeno especial. Ele lembra Platão de 2.300 anos, lembra Paulo de Tarso de 2 milênios, lembra Francisco de Assis de 700 e poucos anos atrás. Chico tinha uma horta no quintal da sua casa, plantava legumes, verduras, e tinha também algumas roseiras. Então, um dia, ele se depara com um formigueiro gigante no quintal da sua casa. As formigas trabalhadoras destruindo a plantação. Ele botou a mão na cabeça, ficou preocupado, mas os irmãos espíritas disseram: não, Chico, nós temos em casa o veneno tatuzinho, a gente traz amanhã e coloca no formigueiro. Não, peraí, primeiro eu quero conversar com as formigas. Conversar com as formigas. No dia seguinte estava lá Chico Xavier acocorado: minhas irmãzinhas, vocês não sabem o perigo que estão correndo. Eu estou com a intimação em mãos, para que vocês tenham que abandonar esse formigueiro e fazer outro no terreno ao lado. Tem muito mato aí do lado. Abandone, sabe por quê? Vão botar veneno, não vai ficar uma para contar a história. Não é que 3 dias depois não tinha nenhuma formiga lá? Consta que tinha algumas perambulando. Será Chico, essas que ficaram? Não, essas eu autorizei a botar o veneno, porque são rebeldes. São rebeldes. Mas eu achei tantos casos interessantes do Chico Xavier, essa doçura de criatura. Chico, você trabalhou muito, vamos a uma pescaria. Disse: não, não gosto. Não, vamos, acompanha a gente. Você fica somente vendo. Insistiram tanto que ele foi. Não, Chico, ó, você fica aqui, tome aqui uma vara para pescar, toma as iscas, fica aqui se divertindo com a gente. E eu me lembrando de Francisco de Assis, que conversava com os peixes. Eu sei que a um pode dizer: fisguei um, fisguei outro peixe, fisguei outro. Chico, e vocês? Não, fisguei nenhum não. Alguém desconfiou, foi lá e suspendeu o fio de nylon da água. Não tinha isca e nem anzol. Estava difícil, dava para pegar o peixe. Com pena dos bichinhos. Então isso é uma questão que a gente toca o coração da gente. Como é que a gente agiria diante de pessoas dessa natureza? Como nós agiríamos se tivéssemos em algo similar? Ele está indo para casa, caminhando para casa, 2:30 da manhã. As reuniões mediúnicas se estendiam até 2:30 da manhã. Indo para casa, quando de repente um cão dinamarquês enorme pula em cima dele, bota as patas nos ombros, e Chico diz para o cão: meu irmãozinho,
não me faça mal nenhum. Eu tenho tanta coisa para resolver, ter cuidado da família, do espiritismo. Mas pelo jeito que você está abrindo essa bocarra, você deve estar com fome. Se acalme, me acompanhe, que eu vou lhe dar, quando chegar na minha casa, toda a carne que tiver na geladeira. O cachorro parece que entendeu. Aquietou-se, Chico na frente, o cachorro atrás, puxando uma corrente, que ele tinha fugido, tinha escapado. Uma corrente arrastando, seguindo Chico Xavier. Quando chegam à casa, Chico diz: Luísa, minha irmã, não se levante não, que eu estou com visita. Luísa nem imagina que tipo de visita era. Precisa se levantar não, porque Luísa se levantava, ia fazer um cafezinho, bater um papo, um lanche. Disse: não, fique deitada, Luísa, eu estou com uma visita especial aqui em casa. Foi lá dentro, pegou uma bacia, abriu a geladeira e pegou toda a carne que tinha comprado para a semana toda, colocou dentro da bacia, partiu em pedaços e disse: agora coma, se satisfaça. O cachorro comeu, limpou a bacia e foi embora. Luísa, pode sair, pode se levantar. Se levantou, o que foi? Quem era? Quem era a visita? Era o cão dinamarquês aqui do vizinho, escapou e veio, cara. E o que foi que você fez? Eu dei a carne que estava aí, mas não deu toda não, eu dei toda. Mas por que deu toda? Porque eu prometi a ele dar toda a carne. Promessa é promessa, eu prometi dar toda a carne, eu dei toda a carne. Então Chico Xavier, esse toque de amor, essa genialidade mediúnica, esse fenômeno mediúnico, em que todos os dias de reunião formavam-se filas, às vezes quilométricas, de pessoas para, às vezes, só tocar na mão dele. Pessoas que iam com o propósito de fazer várias perguntas, chegava na hora, faltava assunto. Pessoas que quando se aproximavam, ele tratava essas pessoas pelos seus nomes próprios, sem nem abrir a boca, sem pronunciar a palavra. Que mediunidade fabulosa é essa de Chico Xavier. Em 1932, ele conclui a psicografia de poesias, que a Federação Espírita Brasileira publica, o primeiro livro mediúnico de Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. São poesias extraordinárias, de poetas brasileiros e lusitanos, cada qual com seu estilo característico indiscutível. E imitar estilo, olha que é complicado. Você pode até tentar imitar, mas você vai imitar uma coisa que existe. Mas as poesias que ele recebe eram inéditas, nunca publicadas. Era poesia de alguém que contava como estava do outro lado da vida. Era continuidade no seu mesmo estilo. Quando eu morava em João Pessoa, eu saía de casa para visitar a biblioteca pública. E lá da biblioteca pública, na General Osório, eu retirava das prateleiras o livro Espumas Flutuantes de Castro Alves. Eu sempre adorei o estilo espetacular de Castro Alves, e de tanto ler, sabe, algumas frases eu decorei: talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo dos músculos sente a seiva do porvir. Estatuários de colossos, cansados de outros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá.
Ninguém consegue imitar um Castro Alves, um Augusto dos Anjos, o paraibano Augusto dos Anjos. Ninguém consegue, com aquela terminologia científica, macabra até às vezes. Cassimiro de Abreu, Cassimiro Cunha, João de Deus, Hermes Fontes, esses poetas todos incluídos no Parnaso del Entúmulo. Os membros da Academia Brasileira de Letras analisam o Parnaso del Entúmulo. Como é que pode, esse homem que escreveu essas poesias só pode ser um doutor em filosofia, um professor de alguma faculdade, mas quem é mesmo esse homem? Sou analfabeto, que mora em Uberaba. Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ninguém iria acreditar que uma pessoa que fez até o 4º ano primário pudesse escrever aqueles estilos com aquela perfeição todas. Humberto de Campos analisa as poesias e dá seu veredito, que não tem como discordar. Aqueles poetas estavam se expressando nos seus respectivos estilos indiscutíveis. Humberto de Campos, um ano depois, desencarna e posteriormente começa a se comunicar por Chico Xavier. Agora é o mesmo Humberto de Campos, agora do mundo espiritual, com o seu próprio estilo indiscutível. Chico Xavier, que criatura doce, que acolhia no braço as lágrimas das mães que perderam seus filhos, dos parentes que puderam se reencontrar com aqueles que se foram, que têm notícias deles. É a função consoladora do Espiritismo, profundamente consoladora. Em Goiás, 2 amigos amicíssimos, José Divino e Maurício, saem para se divertir. José Divino disse: Maurício, eu peguei a arma de meu pai, verifiquei, não tem bala, está descarregada, deixa que tinha uma bala na agulha, e nós vamos nos divertir. Foram para um quarto, onde tinha um espelho, e ficaram se olhando pelo espelho e brincando. Quando dispara a arma para trás, acerta exatamente no abdômen de Maurício. É hospitalizado, dias depois vem a óbito. Os pais de Maurício, mesmo sabendo que os dois eram amigos, começaram a imaginar que tratava-se de um assassinato. Fez questão de levar o caso à justiça. O réu, José Divino, no seu depoimento afirmava que era inocente, que foi um acidente, que não teve intenção, mas não havia câmera filmando. Era a palavra dele contra a interpretação dos jurados. A perícia analisou a direção do projétil, fez suas considerações, trazendo a possibilidade do depoimento do réu ser verdadeiro. Mas aí, nesse momento em que está havendo esse júri, lá em Uberaba, Chico Xavier recebe a mensagem do morto. Maurício escreve pelas mãos de Chico Xavier, contando como foi o acidente, descrevendo com outras palavras, com mais detalhes, aquilo que o depoente dissera. E como não bastasse, no final da carta, ele assinou Maurício, da mesma forma
que era a sua assinatura na sua carteira de identidade. Essa mensagem foi levada pela defesa, inserida no rol das provas, e o juiz, embora católico, disse, Dr. Orimar, disse: nós não podemos duvidar da hombridade de um Chico Xavier. E mais, o depoimento do Espírito, o relato dele, é coerente, combina em todos os pontos com o depoimento do réu. A assinatura bate, é autêntica. Precisamos inocentar o réu. E esse assunto foi de repercussão internacional. Que fantástico! Como é bom saber que a vida continua. Como é bom saber que é possível trazer testemunhos que deixem a gente consolados. Porque só sabe a dor de uma perda aqueles que passaram por aquela perda. Está certo que muitos espíritos dizem assim: não diga essa palavra perda, que ninguém perde. Mas a perda da presença física. Consideramos uma perda de presença física. As mensagens que ele recebia, extraordinárias, fabulosas. Em Roma, na Itália, desencarna uma senhora, Dona Hilda. E seus parentes que moravam no Brasil foram até Roma para o velório. E na volta, saudosos, desesperados, ansiosos, começam a frequentar o templo espírita para ver se vinha alguma mensagem através de Chico Xavier. E não é que veio? Dona Hilda vem e manda uma mensagem de 3 páginas de papel ofício, escrevendo em italiano, idioma desconhecido de Chico Xavier, trazendo detalhes familiares que só os membros da família conheciam, com a assinatura dela. Que coisa boa é ter certeza que a vida continua. Que coisa boa é providencial saber que estamos aqui de passagem, que é importante transformarmos a nossa vida em coisa melhor. Aproveitarmos todos os instantes para fazermos o bem, porque quanto mais bem nós façamos aqui, melhor chegaremos lá. No Banco do Brasil, eu fiz um curso de grafoscopia para identificação das assinaturas, para reconhecer se os cheques eram autênticos, se a assinatura era legítima. A gente faz curso de grafoscopia. Então pegaram as mensagens e levaram para um grafotécnico, Dr. Perandrea, Carlos Perandrea. Ele examinou a mensagem em italiano e constatou que quem escreveu aquela mensagem psicografada tinha sido a mesma Hilda de Roma. Que maravilha, que bênção é esta doutrina. Mas o marco na existência de Chico Xavier entre vida e morte está no pinga-fogo, em que ele responde questões variadas, em que prendeu a atenção de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, telespectadores, que deu o maior ibope da história da televisão do Brasil.
6 médicos das universidades de São Paulo, da USP e da Unicamp de Campinas, pedem um debate com Chico Xavier nos salões íntimos da TV Tupi, Canal 4. E Emmanuel concorda e ele vai. E começa o debate de 6 especialistas em medicina, em áreas diferentes, dentre eles um psiquiatra, a fazer debater questões científicas com aquele humilde operário de Uberaba, das 2:30 da tarde às 10:30 da noite, e ficaram boquiabertos, estupefatos. Este homem não é comum. Não é fácil ter um Chico Xavier aqui na terra. Um médico que fazia laudos periciais no necrotério de cadáveres, disse para Chico: Chico, eu corto com meu bisturi por anos e anos seguidos incontáveis cadáveres e não encontrei em nenhum deles a alma que você defende. Se o médico dissesse isso comigo, talvez eu ficasse engasgado, mas com Chico Xavier não ocorreu. Ele disse: meu irmão, como é que você quer encontrar o passarinho depois que ele fugiu da gaiola? Estava explicado. Não podia encontrar uma coisa que não estava mais lá. Já tinha ido embora. E Chico Xavier, na sua humildade, ele pediu para que quando ele morresse numa data em que o povo não prestasse muita atenção a ele, para não voltar a ele excessivos aparatos e homenagens. Então ele imaginou, era bom que eu morresse num dia em que o Brasil estivesse em festa, para que essa festa desviasse a atenção de mim mesmo, que não sou importante, dizia ele. E no dia 30 de junho de 2001, ele é acometido de uma pneumonia, hospitalizado, agrava-se o estado dele, o médico imagina que ele vai desencarnar a qualquer momento, o estado dele é crítico. 30 de junho de 2001, um fotógrafo de uma TV associada à Globo chega em frente ao hospital, monta o tripé, a sua câmera, para fazer a reportagem, para mostrar às pessoas o hospital que Chico está interno, e focaliza mais ou menos a janela, para dizer: olha, naquela janela é o apartamento onde ele está, na UTI, é naquele apartamento que ele está. Quando ele foca a câmera para lá, que filma, e que vai ver a filmagem depois, percebe uma luz intensa descendo, se bifurca e depois torna-se um só foco de luz e entra na janela, exatamente na janela do quarto de Chico Xavier. Ele marcou a hora e o minuto e o segundo. Adentro do hospital vai falar com o médico. O médico disse: Chico Xavier estava em situação gravíssima. A partir dessa hora, na mesma hora, desse minuto, ele começou a melhorar. Um fenômeno extraordinário. Um ano depois, 30 de junho de 2002, desencarna Chico Xavier. 2 dias antes dele desencarnar, uma pessoa amiga chegou para ele: Chico, todo mundo está comentando que um ano atrás,
Uma luz ainda entrou no seu quarto onde você estava no hospital. Que luz era essa, Chico? Era minha mãe e Emmanuel. Que fenômeno que ficou registrado na câmera. O que Emmanuel e a mãe dele, Maria João de Deus, vinha trazendo de luz para reerguer aquele corpo, era tão intensa que conseguiu a câmera pegar. Quando ele desencarna em 2002, em junho, 30 de junho, o dia que o Brasil foi pentacampeão mundial, um helicóptero soltou rosas. Não foi à toa que soltou rosas. A vida inteira de Chico Xavier era de rosas. Perfume de rosas tocavam na atmosfera de Chico Xavier, no ar. Nós tivemos a oportunidade de conversar com Newton Boechat, agora na espiritualidade. Ele dizia: quando eu ia no meu convívio com Chico Xavier, eu esperava para o término da reunião mediúnica, lá para as 2 da manhã, porque ele fazia questão, Chico fazia questão na sua simplicidade de botar café nas xícaras e entregar a cada pessoa que ficou uma xícara com café entregue pelas mãos de Chico. Mas não é o fato de receber uma xícara, mas é porque a xícara vinha impregnada de perfume de rosas. Mas Newton Boechat disse: eu ficava com aquela xícara sem querer abandoná-la, soltava ao lado e dava um abraço em Chico e ficava impregnado, banhado de perfume, e ficava sem querer mandar lavar aquela roupa nunca mais. Tivemos entre nós um celeiro de rosas, tivemos entre nós um missionário de Deus, tivemos entre nós alguém que entregou sua vida a Jesus para servir a humanidade inteira, sem jamais perguntar que religião você professa. Todos para ele eram irmãos queridos, que ele fazia questão pessoal de socorrer, amparar e consolar. Muito obrigado, Chico Xavier. Deus te abençoe. Obrigado, senhores.